Amados, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz, queridos? Diga amém, Senhor. Quem está feliz na presença do nosso Deus. Queridos, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. E hoje de manhã nós compartilhamos aqui com os irmãos que vieram na igreja, os irmãos que são dizimistas, que são ofertantes. Uma vez por mês, querido, a gente reúne aqui na igreja, no dia da Santa Ceia, para fazer um jejum de 24 horas, e para a gente também fazer uma oração de concordância, igual foi feito hoje aqui, entre os dizimistas e os ofertantes, para que Deus, querido, possa prosperar. E eu, antes de tirar o dízimo oferta hoje, eu queria ler com os irmãos uma palavra, em que nós lemos hoje de manhã aqui, em Mateus capítulo 8, eu queria falar um pouquinho especificamente a respeito disso. Mateus capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Queria compartilhar com a igreja a respeito, meus queridos, da oferta. O dízimo, querido, está na palavra de Deus. O dízimo é um termo de aliança em que nós temos com Deus. Mas é muito importante a gente compreender algumas coisas. Por exemplo, aí em Mateus capítulo 8, versículo 1, aconteceu assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas à multidão, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém, queridos? Irmãos, a oferta nas nossas vidas, querido, é um agir voluntário que Deus coloca em nossos corações. Nós observamos aqui que o próprio Jesus, ele faz uma citação aqui, e ele faz uma citação aqui do Velho Testamento. Ele fala aqui de Moisés. Mas, irmãos, se nós fôssemos aplicar aqui nesse texto da palavra de Deus, a lei seria da seguinte maneira. Presta atenção aqui em mim. Jesus falaria para aquele homem leproso: vem, me traga uma oferta, ou leva uma oferta lá no sacerdote, e a hora que você chegar lá com a tua oferta, você vai ser limpo. Quando Jesus encontrou com outros leprosos, eram 10, Jesus não curou os leprosos como curou esse aqui. Jesus falou assim para os leprosos: vão e mostre para os sacerdotes. Ele não falou da oferta, mas ele falou para os leprosos o quê? Vão e mostre para os sacerdotes que vocês estão limpos. A Bíblia diz que os leprosos, eles foram andando para mostrar aos sacerdotes, com muita fé em Cristo Jesus, eles perceberam que eles ficaram limpos da lepra. E aqui Jesus fez o contrário. Jesus falou o seguinte: olha, o que você quer? Jesus, versículo 2, veio o leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E ele foi limpo imediatamente. Aí Jesus falou para ele: você vai agora, mostra ao sacerdote e você traz uma oferta. Por que, queridos, que o leproso ele tinha que mostrar para o sacerdote que ele foi curado e ele tinha que dar uma oferta? Porque lá na lei, meu querido,
estabeleceu-se a seguinte maneira, que tudo o que Deus fazia por você, você deveria, evidentemente, manifestar o seu sentimento de gratidão fazendo alguma coisa. Isso era um espírito voluntário, não é uma cobrança. Se eu falasse aqui para os irmãos aqui nessa noite, meu querido, você quer uma bênção de Deus, você pega, vem aqui, traz uma oferta aqui, e Deus ele vai te abençoar. É uma coisa. Mas se eu falar aqui nessa noite, irmãos, Deus ele vai te abençoar, e depois que ele te abençoar, você vai trazer uma oferta para o Senhor. O que é isso? É um sentimento de gratidão que a gente tem por Deus. Então o que a oferta é, querido? A oferta é diferente do dízimo, por quê? O dízimo, querido, é uma aliança que você tem com Deus, mas a oferta não. A oferta você manifesta o quê? A sua gratidão. Eu estava dando um exemplo de manhã aqui. Por exemplo, você foi trabalhar. E aí lá na sua empresa, você julgou que você tinha uma capacidade maior, aí você foi, pediu para o seu patrão, para o seu chefe o aumento, ele te deu o aumento. Aí você chega na sua casa, sua esposa está lá te esperando, aí você fala assim, esposa, eu fui abençoado, Deus me deu um aumento no meu serviço, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um presente para você esse mês. Aí chega no final do mês, você chega com uma vassoura e um rodo, e fala, amor, esse é o presente. Eu entendi, esse é o presente. O que você acha que ela vai fazer com a vassoura? O que você acha que ela vai fazer com o rodo? Tá na sua cabeça. Imagina você tem um relacionamento com Deus, que é um relacionamento de amor. Aí Deus abençoa você, multiplica o teu salário, o Deus vem, que ele manda o devorador embora, aí Deus faz maravilha, aí você tem um relacionamento com Deus, aí você chega aqui na igreja, cedo eu tinha uma nota de 50, uma de 2 no bolso, para dar um exemplo, mas agora eu só tenho de 2, de 50 já foi. Aí você chega aqui, e fala assim, Deus, está aqui minha oferta. Não é o valor, irmão, é a vassourada que você vai tomar na cabeça, é a rodada que você vai tomar na sua cabeça, chegando diante de Deus, que proveu tudo para você, deu tudo para você, você chegar com uma oferta de R$2. Eu admiro nessa igreja aqui, crianças, que ganham R$10 do pai, R$20, e traz oferta aqui na frente, você sabia disso? Eu vejo lá a oferta de R$2, eu vou ver, o menino tem 8 anos, 7 anos, 6 anos, aí eu oro e falo, isso Deus, vai multiplicando essa vida, que essa criança cresça um homem abençoado por Deus. Quando Deus ele usa aqui, deixa eu voltar o R$2 aqui, quando Deus ele usa aqui, ele vem, ele vê a fé do homem, ele cura o homem da lepra, aí ele fala, vá, passe pela inspeção do sacerdote, o sacerdote vai olhar para você, e vai inspecionar você, vai ver que você foi curado, e quem curou foi eu, e aí você vai lá e você vai dar uma oferta. Deus, a pessoa de Jesus Cristo aqui poderia falar o seguinte, eu vou te curar, e você não vai levar oferta para o sacerdote não, porque esse sistema religioso de Jerusalém está quebrado, é tudo fariseu, hipócrita, tudo safado, sem vergonha, não vai lá não. Jesus não podia falar isso, ele poderia falar isso. Aqueles camaradas que ele mandou dar oferta lá, é o mesmo Caifás que depois mandou matar ele. Mas por que Jesus falou assim, vá e dá a sua oferta como testemunho? Como testemunho do quê? Como testemunho do que Deus fez. Então nós precisamos parar, sabe de fazer o quê, meu querido? De trazer migalhas para adorar o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa aprender isso. Você tem que ser dizimista na presença de Deus, e quando você estiver por onde, você apresentar diante de Deus a sua oferta. E aí o que vai acontecer? A sua oferta é a gratidão. Você foi abençoado lá, meu querido, o patrão, você aumentou o seu salário, compra um anel de ouro para sua esposa, para você ver como é que ela vai amar. Chega lá com um anel de ouro e fala para a esposa, olha aqui para você ver, eu te amo, dá um anel de ouro. Irmão, vai ser uma maravilha.
ela vai ficar mais apaixonada por que você ainda. Olha, irmão, você chega diante de Deus, leva um rodo, uma vassoura, você toma uma cacetada na cabeça. Por quê? Porque não tem entendimento. Então o que Jesus falou? E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que ele sirva de testemunho. Então, meu querido, você precisa aprender, sabe o quê? Aprender a ser ofertante na casa do Senhor. Abrir mão, sabe do quê? Abrir mão da pizza. Ninguém fala amém, né? Abrir mão da pizza, abrir mão, querido, da noite, abrir mão do passeio, do almoço, da churrascaria, e falar: Senhor, estou esperando um ano para ir para um churrasco, mas hoje eu decidi, no dia do meu churrasco, eu vou te ofertar o meu churrasco. Eu vou levar, Senhor, uma oferta especial à casa do Senhor. Deus é tão bom, querido, que é capaz de receber tua oferta e depois alguém chega lá e fala: Deus mandou aqui para levar você para uma churrascaria. É assim que acontece. A irmã hoje aqui estava de manhã cedo ouvindo aqui a gente falar aqui, prestando atenção, e ela estava passando uma peleja na vida dela, porque aconteceu os imprevistos e tal, ela não tinha nada assim na casa dela, nada no sentido assim de nada de novo. Aí eu ministrando, ela enfiou a mão na bolsa assim, tinha R$50 amassadinho. Ela tirou R$50 e deu um glória a Deus na igreja. Aleluia, de manhã cedo aqui. Eu falei: o que foi, irmão? Esse 50 estava perdido, pastor, e foi achado. Eu quase que falei para ela: irmã, faça a prova de Deus, leva de oferta. Eu falei: não, a situação da irmã está tão necessitada que pode levar os 50. Amém ou não? Você que é dizimista, ofertante, eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm entendido a tua palavra, aqueles que têm vivido diante de ti, Senhor, uma aliança, meu Pai querido, e aqueles que também têm reconhecido que tudo que ele tem foi o Senhor que deu. Meu Deus, nessa noite, Pai, se for preciso, Pai, converta esses corações de pedra nessa noite e resplandeça sobre eles a tua glória, para que eles não sejam achados, Pai, entre os insensatos, entre os loucos, sobre os quais não entenderam a tua palavra, ou sobre os quais receberam a tua bênção, mas negligenciaram a fidelidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor possa prosperar a vida dos teus filhos e abençoar cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Pode vir à frente trazer seu dízimo, a sua oferta, trazer aqui à frente os relatórios da sua célula, tá bom? As células têm relatório. Falando nisso, lá em Minas Gerais não estão fazendo um relatório, hein, André? Precisa fazer relatório da célula também. É muito importante, querido. Isso aqui vai para oração. O pastor vai orar, o pastor pega esse relatório e fala assim: Deus, manda fogo, desce a lenha, Jesus, nesse povo. Queridos, não deixe o inimigo te roubar. Por favor. É muito importante isso. É muito, muito importante isso. Não deixe o inimigo te roubar. Eu queria chamar minha esposa aqui, Luísa. Queria chamar a Luísa aqui, para que antes da palavra nessa noite aqui, o pastor Luísa pudesse fazer uma oração junto com as mulheres, que hoje é dia 8, né? Dia Internacional das Mulheres. Eu queria que a pastora fizesse uma oração, falasse alguma coisa aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, Mateus, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá, Mateus.
6. Capítulo 28. Mateus capítulo 6, versículo 28. Todas acharam? Então vamos lá. Quanto às roupas, que é uma das coisas que mulher gosta bastante, sim ou não, irmãs? A gente gosta de ter uma troca de roupa, né? Por isso que eu fui trabalhar com roupa, tá? Por isso que eu sou costureira. Qualquer pedaço de pano eu faço alguma coisa. Para as mulheres, quanto às roupas, por que andais ansiosas? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, mulheres, ou homens de pequena fé. Amém, queridas? Você pode dizer assim, pastor, que palavra mais simples, mas deixa eu falar uma coisa. Se nas pequenas coisas nós acabamos entrando num conflito enorme, ou até mesmo num pecado chamado ansiedade, de ficar ansiosa com aquilo que a gente precisa, e Deus está falando para nós que as flores do campo, elas não trabalham, elas não fiam, e Deus veste elas de uma maneira tão gloriosa, ao ponto de elas durarem tão pouco e não servir para nada. Imagina o cuidado que Ele tem de mim e de você. Então eu quero deixar para as mulheres hoje, no Dia Internacional nosso, que Deus cuida de você. Amém, querida? Deus, Ele tem a provisão que você precisa. Eu não sei o que você precisa hoje, talvez não seja hoje a roupa o seu problema, talvez seja hoje uma solução, um milagre de Deus na sua vida, mas eu quero orar por você agora. Eu quero só as mulheres de pé, por favor, só as mulheres. Deus disse que a ansiedade é algo que nos separa de Deus, porque ela se torna pecado, porque uma pessoa ansiosa, ela não pode confiar em Deus. Mas eu quero colocar agora você na mão do Senhor e pedir para que você, nesse momento, o que você precisa de Deus? O que é que tem, assim, talvez, mexido com você, que você precisa esse ano, e que você tem ficado nervosa porque não tem acontecido? Talvez seja o seu esposo salvo, talvez você ainda não tenha ainda o seu esposo completamente convertido, talvez seja o seu filho, talvez seja as suas contas que você não tem conseguido pagar, talvez até hoje você não conseguiu ser uma pessoa ofertante na casa de Deus, você não consegue ser dizimista, você não conseguiu terminar um projeto que você tanto queria, você não conseguiu casar ainda, e você já está entrando na casa dos 30, está com medo de ficar titia. O que será que está pegando, querida? Mas sabe onde você está? Na casa de Deus. E se tem um Deus que gosta de dar presente, é o nosso. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele disse hoje, no começo do culto, que toda aquela que invocar o nome do Senhor, ela é salva. Então vamos pôr a nossa necessidade diante de Deus. Feche os teus olhos. Hoje é o nosso dia. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a necessidade da minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas conquistas, como também das tuas filhas que aqui estão nesta noite, mulheres, Senhor Jesus, que são otimistas, mulheres que têm desenvolvido uma fé pelo poder da sua palavra, porque são ouvintes dela, meu Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos agora a vida de cada uma delas, e determinar sobre o poder da tua palavra, segundo aquilo que o Senhor nos disse nesta noite, que se nós cremos na sua palavra, nós podemos alcançar os benefícios que vêm da tua parte. Por isso, meu Deus, seja qual for, meu Deus, o seu sonho, o seu projeto, a sua conquista, seja qual for, meu Deus querido, aquilo que ela tem depositado com confiança nas tuas mãos, que ela seja completamente abençoada nesse ano de 2015, que ela possa contar, Senhor, meu Pai querido, o seu testemunho, que ela possa, Senhor, glorificar o seu nome na sua vitória, e que ela possa dizer, olha, até aqui o Senhor tem me ajudado, porque a tua palavra diz no Salmo 91, que aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e ela dirá, o Senhor é o meu
Deus. Amém, querida? Eu tenho certeza que Deus, Ele te visitou e Ele honrou você, porque o nome dEle será glorificado na minha e na sua vida. Amém, querida? Deus te abençoe. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Parabéns mais uma vez às mulheres. Deus fez as mulheres, graças a Deus. Mas depois que Deus fez as mulheres, nunca mais tivemos sossego. Deus fez o homem e a mulher e falou assim para o homem: homem, você domina sobre tudo, inclusive sobre a mulher. A mulher olhou para Deus e falou assim: coitado. Eu acredito que foi mais ou menos assim. Eva comeu o fruto, pecou. E chegou para Adão e falou assim: se você não comeu, eu te abandono, vou embora. Ele falou: daí que eu como agora. Eu acho que foi mais ou menos assim, meu querido. As mulheres, irmãos, ela deixa os homens tudo louco. Mas é benção. Queridos, Efésios capítulo 5. São poucos homens que conseguem viver sem mulher. São poucos. São poucos. Queridos, a palavra que nós temos aqui nessa noite aqui, irmãos, hoje, eu queria pedir perdão para os irmãos. Eu não estou num dia muito bem hoje. Hoje de manhã cedo, a palavra foi um pouco dura, e eu não estou num bom dia para ministrar hoje a respeito do amor de Deus. Queridos, julga-se necessário a gente às vezes falar um pouco mais duro, mas eu não quero fazer isso hoje aqui, principalmente na Santa Ceia, porque seria uma coisa absolutamente minha. Mas, queridos, nós estamos aqui há uma semana inteira, por exemplo, ouvindo Deus falar a respeito da vigilância. E aí, queridos, na quarta-feira, no domingo, nós ministramos aqui, falamos a respeito do quê? Da vigilância. E a revelação que Deus nos deu a respeito da vigilância é o quê? Intimidade. Intimidade. Aí, meu querido, para um pouco e pense e julgue você mesmo que tem acompanhado a respeito da intimidade. O que mudou na sua vida nesses últimos 15 dias? Você que ouviu essa palavra. Que a exortação do Senhor na sua palavra a respeito da vigilância, a respeito dos últimos dias, está absolutamente condicionado a uma pessoa ter intimidade com Deus. Queridos, se isso não mudou nada na sua vida, eu queria nessa noite dizer, querido, que talvez você esteja perdendo tempo. Talvez você esteja perdendo tempo da tua vida. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vem aqui no capítulo 5, que nós lemos aqui, trazer uma exortação sobre as quais ele está dizendo, e que a igreja de Éfeso, eles deveriam ter como padrão o Senhor Jesus, e ser imitadores do Senhor Jesus, e ser imitadores de Deus em todos os seus procedimentos. E aí ele vem aqui, a partir do versículo 15, interromper, para fechar uma parte do versículo, interromper uma palavra e dizer, aonde nós já lemos nessa noite, aonde ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécio, que quer dizer louco, mas como a sábios. Não como a nécio, mas como a sábios. O que me chama a atenção, na maioria das vezes, na maioria das cartas direcionadas por Paulo, é que todas essas cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, elas são absolutamente direcionadas a pessoas. E se você observar, por exemplo, a maioria das cartas do apóstolo Paulo, estão todas elas direcionadas à igreja. Igreja.
à igreja. E a exortação é: vede prudentemente como vocês estão andando. E ele usa a palavra nécios, ou como sábios. Irmãos, se nós estamos ouvindo a palavra, segundo o contexto de Paulo, e nós temos ouvindo a palavra como ouvintes esquecidos e não como praticantes, ele nos dá uma referência que é a mesma coisa do que quando a gente olha no espelho, e a gente olha no espelho a imagem do nosso rosto obscura. Por que que ele usa o termo nós olharmos no espelho a nossa imagem obscura? Por quê? Porque na época do apóstolo Paulo, o espelho, ele não tinha a nitidez que ela tem hoje. O espelho, querido, não faz muitos anos que ele chegou aonde ele chegou, a ponto de refletir a nossa imagem. Você já teve diante daquele espelho meio quebrado, que você fica desse tamanho, então fica magrinho assim? Você olha naquele espelho, por mais que você olhe assim, você fala: meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Não tem pessoas que falam assim: esse espelho me deixou mais gordo, né? Quem é vidraceiro, acho que passa por esse constrangimento. As mulheres chegam lá e falam: eu quero um espelho que deixe eu magrinho. Eu acho que deve ter essa pergunta, porque tem um espelho, querido, que ele não reflete a verdadeira imagem. Então, quando o apóstolo Paulo fala que existem pessoas que são ouvintes, mas que não são praticantes, é a mesma coisa do que aquela pessoa que olha para o espelho, contempla a sua imagem, mas não é a imagem verdadeira. Aí o que acontece? Logo ele se esquece de como era aquela imagem dele lá no espelho. É diferente de nós nos dias de hoje. É diferente hoje, querido, dos nossos dias. Você olha para o espelho, você fala: puxa, eu estou bem, eu vou para a igreja. Mas se você pegar, olhar para o espelho de madrugada, meio escuro, sonolento, você corre risco, não corre? Eu vi um dia na igreja, irmãos, que eu tinha um sapato que tinha fivela e um sapato que não tinha fivela. E os irmãos descobriram. Eu não vou contar a história, que o irmão já falou: será que o pastor vai falar? Não vou falar o nome. Mas os irmãos descobriu. Agora, vocês querem ver pior do que isso? Tem um pastor amigo meu que foi num congresso comigo, que ele vestiu um sapato preto e marrom. E a gente pegou ele na casa dele à noite e foi embora. Chegou lá, ele olhou assim, ele falou assim: puxa vida, e agora? Eu falei: agora não tem mais jeito, meu irmão, nós estamos num congresso. Agora o que você vai fazer? Ele tentava esconder, mas não tinha como. Não tinha como andar assim, entendeu? Ele ia andar assim, ele ficava andando assim, chamava mais atenção ainda. Eu falei: meu filho, esquece isso aí, pastor. Esquece agora faz, é moda. Ele não sabia, mas o jogador de futebol hoje entra uma chuteira a cada cor. Eu falei, pensei comigo, eu falei: pai, acho que vira o pastor. E o pastor lançou moda, entendeu? Então, a palavra, ela nos exorta: vede prudentemente como vocês estão andando. É como louco, querido? É como nécio? Ou é como sábio? O apóstolo Paulo nos exorta aqui, queridos, o quê? Nos exorta aqui nós fazer uma análise das nossas vidas. E quando a gente observa o culto de Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? É o culto da reflexão. É o culto em que a palavra fala o seguinte: o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém, queridos? Desculpa, meus queridos. Então o apóstolo Paulo fala: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, querido, para um pouco e pensa nessa noite, o que Deus tem falado com você, através dos momentos em que você vai orar, e através dos momentos em que você vai ler a Bíblia,
através dos momentos que você vai ter comunhão com Deus. Se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, se você não gerou, querido, a partir dessa semana, pelo menos uma iniciativa de buscar intimidade com Deus, significa, querido, que existe uma força oculta maior do que a sua vontade e que você precisa de uma grande libertação na sua vida. Uma grande libertação. Irmãos, o maior problema do ser humano desde o Gênesis, com Adão e com Eva, sabe qual que é o problema maior na vida dos dois? O problema maior na vida dos dois foi eles aceitarem. O problema maior na vida do Adão, quando o pecado entrou, foi o tal do orgulho, que não permitiu, sob hipótese alguma, e que Adão admitisse o seu erro, e que Eva admitisse o seu erro. Ninguém admitiu o erro. Adão, você pecou? Ó o dedinho. A mulher que o senhor provocou um sono em mim de noite aí, isso são minhas palavras. Tirou uma costela minha que está fazendo a maior falta aqui, minha costela que o senhor tirou, e fez essa coisa linda aí, me deu para me comer. Falou, se você não comer, eu te abandono. Eu comi, lógico. São minhas palavras. O que o Adão fez? Ele comeu. Mas o que o Adão fez? O Adão, meu querido, minha querida irmã, nessa noite, ele não teve a coragem de assumir. Sabe por quê? Por conta do orgulho. O orgulho, irmãos, muitas vezes nós olhamos para ele como se o orgulho fosse somente uma atitude prepotente. O orgulho impede a gente de reconhecer o nosso erro. O orgulho, muitas vezes, querido, quando ele se instala no meio do casamento, o que acontece, querido? Ele acaba com o casamento. Por quê? Porque não há concordância. E qual é o princípio da concordância no casamento, querido? Qual é o princípio da concordância no casamento? É a pessoa admitir o erro. Se você falou uma palavra, minha irmã, meu irmão, aquilo foi lançado. Se você não reconhecer que você cometeu o erro, aquilo ali vira um câncer dentro do relacionamento. A Bíblia aconselha os pais a não provocarem a ira nos seus filhos. O pai tem que ter sabedoria para falar com o teu filho. Se o pai não tiver sabedoria, meu querido, ou o filho descamba para um lado ou descamba para o outro. Para o filho reconhecer a autoridade do pai, o pai tem que saber falar com ele. Tem que saber a hora certa de falar com o filho. Agora, meu querido, se nós não admitimos nas nossas vidas quando é que nós erramos, qual vai ser a possibilidade de Deus nos ajudar? Qual vai ser a possibilidade de Deus transformar a nossa vida, se a gente não reconhece, querido, que nós precisamos de uma mudança, que nós precisamos de uma transformação? Por isso eu quero continuar sendo incisivo e chamando a tua atenção. Exortação à vigilância. O Senhor vai voltar a hora que ninguém espere. E aí, meu querido? O que é que mudou na sua vida nessas últimas semanas, no seu relacionamento com Deus? Você teve mais intimidade com Deus ou não? Julga você nessa noite, porque o apóstolo Paulo, ele chega num ponto aqui, em que ele exorta a igreja de Éfeso, dizendo, portanto, vede prudentemente. O que é vede prudentemente? Analisa a tua vida com prudência. Olha um pouquinho, veja, analisa a tua vida, meu querido. Se você está vivendo sob o impacto da palavra de Deus, vivendo no primeiro amor, como diz o escritor lá, João no Apocalipse,
Mas tenho contra ti que deixastes o quê? O primeiro amor. Aí qual é o conselho que ele diz? Vai, arrepende e volta a praticar o primeiro amor de novo. Para que serve, meu querido, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo? Para nos exortar. Nos exortar a quê? Nos exortar a fazer uma análise das nossas vidas. Irmão, tem um ditado no mundo que fala assim, que o cemitério está cheio de boas intenções. Eu queria um pouco mais longe, mudar um pouco esse ditado, falar que o inferno está cheio de boas intenções. O inferno, meu querido, ele está cheio de pessoas que tinham boas intenções, mas não a fizeram, mas não executaram as suas boas intenções. Então, meus queridos, se Deus tem falado conosco, se a palavra de Deus tem sido dirigida para cada um de nós, é preciso que nós entendamos que é necessário praticar a palavra de Deus e não sermos somente ouvintes esquecidos. Queridos, como começou o seu ano de 2015? Nós estamos indo para o terceiro mês. Terceiro mês, irmão. O que mudou na tua vida? O que mudou na tua vida, no seu relacionamento com Deus? Irmãos, o Senhor diz, portanto, vede prudentemente como andeis, não como a necios, mas como a sábio, fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual a sensação que nós temos durante o dia? É que o dia ficou curto. Não é isso, irmãos? Nós não temos a sensação que o ano encurtou? Eu lembro, meus queridos, que o dia demorava 24 horas para passar. Hoje parece que não é mais 24 horas. Irmão, 12 meses, ó. 12 meses, ó. Principalmente quando eu queria fazer 18 anos. Como que demorou? Parece que foi ontem, eu estou com 51, rapaz. Não é uma boa ideia. Esse ano eu faço 52, eu não vou ouvir mais isso. O que a Bíblia diz aqui? Qual é a exortação? Que nós devemos ser prudentes, analisar nossa vida, sobre quais aspectos nós temos sido influenciados, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você sabe o que é remir o tempo aqui, irmãos? As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Você se lembra da mensagem da cruz? Aquele que amar mais o pai e a mãe, ou amar mais o filho do que a mim, não é digno de mim. Você sabe que essa palavra é dura? É dura. Sabe por quê? Você pega uma hora que eu estiver longe, que a minha esposa estiver longe, e faz uma entrevista com os meus filhos, para você ver o que os meus filhos vão falar para você. Às vezes em casa discutindo um assunto sobre ponto de vista, quantas vezes os meus filhos chegam a mim e falaram assim, puxa vida, eu esqueci de quantas vezes, quantos sábados e quantos domingos eu não tive comida dentro de casa. Minha esposa paga caro por isso. Porque quantas vezes esses domingos nós estávamos na igreja até meio-dia, 1h, igual saímos daqui hoje quase 1h. Quantas vezes isso aconteceu, querido? Quantas vezes, amados, nós fomos e fizemos coisas, e fomos para congressos, e fomos fazer teologia, estudar, e para Campinas a semana inteira, e as crianças pequenas, e querendo o pai, e aquela coisa toda. Eu tenho legalidade para falar isso para você nessa noite aqui, meu querido. Por favor, não abandone os seus filhos, não abandone a sua família, meu querido. Mas a palavra de Deus, ela afirma categoricamente a mensagem da cruz
e nos exorta: aquele que não amar Jesus Cristo em primeiro lugar, não é digno de ter Jesus Cristo. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, minha irmã? É muito forte. É muito forte isso aí. Deus não quer, meu querido, introduzir em nós um contexto absolutamente antifamília, não. O que Deus está dizendo através de Paulo aqui? Que nós precisamos remir o tempo, fazer uma agenda, colocar nossa programação do dia a dia, meu querido. Deus está falando comigo nessa noite aqui. Querido, às vezes eu passo durante o dia, eu falo: puxa vida, eu não fiz nada e estou cansado, e deixei de fazer um monte de coisa que era para fazer. É uma sensação muito ruim isso, quando você perde a noção do tempo. É muito triste isso, quando você perde a noção do tempo, querido. Sabe por quê? Porque aí você nunca vai oferecer a Deus qualidade. Você nunca vai oferecer a Deus qualidade. Por isso, meus irmãos, você precisa cultivar na sua vida, sabe o quê? O primeiro tem que ser pelo Senhor. Quer ter intimidade com Deus? Não espera orar no final do dia. Você não vai conseguir ir no final do dia. Você vai estar cansado, pensando na morte da bezerra, pensando no que vai fazer amanhã. Querido, por que a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que buscam o Senhor? Que hora? Que hora? De madrugada. Irmãos, o mundo é redondo, você sabia disso? É redondo o mundo, sabia? Da noite aqui, está dia no Japão. Se o Senhor fala de madrugada, por quê? O que tem a madrugada que a gente está vivendo num mundo redondo? Porque não é a madrugada para Deus, para se buscar, é a madrugada, é o momento em que nós estamos, onde nós estamos com a nossa mente fresca, onde que nós estamos, querido, ali no despertar do nosso sono, é onde, querido, você vai estar com a sua cabeça desocupada com tudo, é onde você vai pegar e você vai buscar Deus diferente, é onde você vai oferecer para o Senhor, é o seu melhor. Por isso que chama de primícia. Por isso que nós precisamos entender a primícia, querido. Então, meu amado, você precisa praticar essa sua vida. Irmãos, seja sincero. Eu já fui orar 1h das 11 da meia-noite. Eu já fiz isso. Eu tentei. Eu confesso para os irmãos que eu tentei. Mas não teve jeito, meu querido. Irmão, eu não consegui, irmão. Irmãos, é uma abrição de boca. Você já deu glória a Deus, aleluia, junto? Sai uma palavra, quase palavrão. É um negócio esquisito que se sai da sua boca. A confusão na nossa mente. Sabe por quê, meu querido? A mesma hora que você está pedindo, você está adorando. A mesma hora que você está adorando, você está pedindo. É uma confusão extraordinária. É uma confusão extraordinária. Aí você incomoda a sua esposa fala de você, você está incomodado com sua esposa, aí você quer orar mais ainda, porque você quer fazer pirraça, isso aqui aí você quer fazer, aí a Bíblia fala que a sua oração não vale nada. Não vale nada, meu querido. Sabe por quê? Não é por causa do horário, é por causa da condição, aquilo que você está oferecendo a Deus. Irmãos, nós estamos diante da Santa Ceia. Analisa a tua vida. Analisa a tua vida diante de Deus nessa noite aqui. Tenha a capacidade, meu querido, nessa noite aqui, de reconhecer as tuas falhas. Não seja orgulhoso. É difícil. Você pensa que é fácil? É difícil, irmão. É difícil, não é fácil não. E diz o versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas enchei
não, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensatez, falta de conhecimento, né? Insensatez é uma pessoa que ela não tem um raciocínio pleno, ela não pensa em relação a algumas coisas. É uma pessoa insensata. Agora o Senhor fala o seguinte: olha, pelo que não sejais insensatos, pelo que não sejais insensatos, tenha a falta de entendimento das coisas de Deus, mas Ele fala, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você sabe que é importante saber qual é a vontade de Deus? Para nós não perder tempo. Quando a Bíblia fala remir o tempo aqui, meu querido, remir o tempo aqui, fala a respeito disso. Às vezes, irmão, a gente tem uma sensação, presta atenção, por favor, e que a gente está fazendo tudo certo e a gente vai perceber que está fazendo tudo errado. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está agradando a Deus, e a gente não está agradando a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra, não vou dar meu testemunho inteiro, mas eu tenho uma palavra que Deus falou uma vez comigo, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu fiz uma besteira, 2 besteiras, 3 besteiras, 4 besteiras. A minha vida era uma vida que eu tinha decisões muito erradas. Só que eu era um homem de oração. E eu tinha para mim que tudo aquilo que eu estava fazendo certinho. Eu tinha para mim que aquelas portas era Deus que abriu. Mas não era Deus, era o inferno. Mas para mim era Deus. Aí, querido, eu fui acumulando dívida na minha vida, dívida. Aí, irmãos, eu decidi, falei para minha esposa, não, agora eu decidi agora eu vou buscar a face de Deus muito mais. E comecei a orar, jejuar, subia para o monte, ficava no monte, orava, jejuava no monte, e orava, jejuava, até que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus usou a pessoa chegou em mim, começou a falar línguas estranhas. Eu falei, opa, Deus vai desenrolar o manto aí, agora vai vir uma palavra, agora Deus vai falar comigo. A pessoa colocou a mão na minha cabeça e agachou minha cabeça assim, lá no chão, no meio das folhas, quando eu estava numa vigília. Eu falei, eu acho que Deus está bravo comigo, porque minha cabeça ficou lá na folha, assim, no meio das folhas. Aí Deus usou a pessoa e falou assim, servo meu, que culpa eu tenho dos seus problemas? Puxa vida, irmão. Eu pensei assim, eu orei, eu jejuei, e Deus falou que culpa Ele tem dos meus problemas? Aí depois eu pensei de novo, falei assim, nenhuma. Deus não tem culpa nenhuma do meu problema. Aí, queridos, Deus me deu, sabe o quê? O entendimento no meu coração. Aí, aquele dia, eu fiquei com a minha cabeça no meio daquelas folhas, daquele mato, naquela folha ali, enfiei minha cabeça mais para baixo ainda, e mudei minha oração e comecei a orar assim, Deus, tem misericórdia de mim, que só faço as coisas erradas. Senhor, me ajuda, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Se o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero, Senhor, eu acabo não fazendo. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, antes que terminasse aquela madrugada, que nós orava da meia-noite às 5 da manhã, ininterruptamente, ali, meu querido, antes que terminasse, Deus veio e falou comigo de novo, eis que eu te dou um livramento, busca a minha face e deixa que eu tomo conta dos seus problemas. Mas, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu orei, jejuei muitos dias, meu querido, sem alcançar Deus. Por quê? Porque oração errada. A Bíblia está dizendo aqui que tem coisas que a gente faz e que a gente está perdendo tempo, meu amado. Às vezes tem coisa que é tão simples. Você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou o culpado de tudo, eu quero uma mudança, eu quero que o Senhor me ajuda, eu quero que o Senhor faça de mim uma nova criatura. Não foi isso que Davi falou lá no Salmo 51? Davi falou isso lá no Salmo 51. Vocês querem ver o que Davi falou lá no Salmo 51? Vamos lá comigo, meu querido, Salmo 51. Vamos ver
que o salmista Davi falou aí no Salmo 51? Versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Olha o que Davi falou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Você sabe que esse versículo 10 aqui, aonde que os pastores, onde a gente faz essa oração aqui, sabe quando a gente faz essa oração aqui? No dia que a pessoa se converte a Jesus. Nós não temos esse costume aqui, meu querido, é um costume isso. Mas quantas vezes pessoas chegavam na frente, eu falava assim para ele: você está aceitando Jesus? Estou. Então faz essa oração comigo. Eu fazia oração de Davi para quem está se convertendo. Mas Davi, ele era convertido? Davi era convertido. Qual a necessidade que Davi tinha aqui então, depois da sua conversão, depois de passar por tudo o que passou, chegar para o Senhor e dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por que ele faz essa oração aqui, meu querido? Porque nós, queridos, cometemos erros, queridos, todos os momentos das nossas vidas. E qual que é o grande problema? O grande problema é exatamente esse. É aquela revelação que Deus deu para o irmão André, quando ele ministrou a respeito de uma pessoa que ela pede o quê? Que ela pede a noção das coisas, ela pede o primeiro amor. Aí ele deu um exemplo aqui fantástico. Qual que é o exemplo que ele deu aqui? A pessoa que pede o primeiro amor, ela não sabe que ela perdeu o primeiro amor. Sabe por quê? Ela tem uma sensação de que ela está bem. Aí ele deu um exemplo. Você pega uma criança, por exemplo, uma criança pequenininha, e a criança coloca a mão na água quente, aí ela chora porque ela queimou a mão. Se ela pôr a mão na água morna depois, ela vai ter a mesma sensação que estava quente. Porque a hora que ela colocar a mão na água morna, a mente dela vai ler que a água está fervendo, ela vai chorar de novo. E aí, o que isso tem a ver? A sensação, muitas vezes, de uma pessoa que ele já perdeu o primeiro amor, e ele não é mais quente, e não é nem frio, é que ele é morno. Então o morno, ele acha que ele é quente. Por que o morno acha que ele é quente? Porque ele tem a sensação que a vida dele é morna, mas está queimando. Ele tem uma sensação que a vida dele é morna, mas que está queimando tudo. Ele tem a sensação, meu querido, que ele está bem. Ele tem a sensação que tudo que está acontecendo. Mas eu faço uma pergunta para você nesta noite, meu amado. Sabe o que você precisa? Você precisa nessa noite fazer uma análise da tua vida. Haja prudentemente, como diz Paulo, desafiando a igreja de Éfeso. A igreja foi desafiada a fazer uma análise, a saber, querido, se eles estão praticando a palavra ou se eles são somente ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Então nós não podemos fugir disso. O dia que nós fugir disso, meu querido, nós já estamos caminhando para um precipício. O Senhor fala: olha, porque você não foi nem quente nem frio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, diz a palavra? Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. O que é vomitar, segundo a palavra de Deus? É lançar fora. Lançar fora. Lançar fora, meu amado. Tem pessoas que estavam na igreja, era uma benção, aí ele sai da igreja, não tem mais nem temor de Deus. Por que não tem temor de Deus mais? Não é porque Deus lançou ele fora, é porque ele foi esfriando de um jeito tão frio, tão gelado, que ele não consegue mais enxergar a vida dele diante de Deus. Ele não consegue mais enxergar a vida dele diante de Deus. Então o que o apóstolo Paulo exorta aqui? Pelo que não sejais insensato, mas andei conforme seja a vontade do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando em desistir? Está pensando em desistir de tudo? Está pensando? Não está pensando? Eu estou olhando aqui nessa noite, o Senhor está falando no meu coração, que tem pessoas falando assim: está muito difícil, é muito difícil.
Irmão, não é difícil. Não é difícil. Meu querido, deixa eu afirmar, não é difícil. Amém? Feche os olhos um instantinho. Feche os olhos um instantinho. Coloca a mão no teu coração. Feche os olhos um instantinho. Coloca a mão no teu coração. Quero ministrar na tua vida algo. Você sabe por quê? Porque você está tão desanimado. Você está tão entregue. Tão entregue. Que a palavra não está tendo mais sentido na tua vida. Mas nessa noite aqui, meu querido, Deus está dizendo assim: olha, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu sempre te amarei. Ah, meu querido, nessa noite, se você soubesse o que o Senhor quer falar nos nossos corações. Nessa noite o Senhor não quer sacrifício. Nessa noite o Senhor quer obediência. O Senhor não quer nessa noite lançar um peso sobre as nossas vidas. Mas o Senhor quer nessa noite nos trazer para mais perto de Ti nessa noite. Ah, meu querido, todas as vezes que nós olhamos para dentro de nós observamos que não há bem algum. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não desista. Não desista. Você pode nessa noite, com a mão no teu coração, receber essa palavra. Você pode nessa noite fazer a oração de Davi. Então eu queria que você repetisse comigo nessa noite: Deus, tem misericórdia de mim e me sustenta na tua presença, e não me lances da tua face. Me segura, Jesus, nas tuas mãos, porque eu preciso, eu necessito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Renova em mim, Senhor, um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação, e sustém-me em mim um espírito voluntário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista. Não desista. Pode continuar. Querido, eu quero continuar aqui a palavra de Deus, já partindo para encerrar a palavra de Deus, porque não é minha intenção, e nem a intenção de Jesus Cristo, muito menos, colocar para você, querido, que o Evangelho, que ter intimidade com Deus, seja algo impossível. A única coisa que você precisa entender nessa noite é que você precisa reagir. Irmãos, eu estou te pedindo no nome de Jesus Cristo, reaja. O Senhor fala
em Efésios capítulo 4, versículo 18, algo muito forte, em que nós já comentamos um pouco nessa noite, que ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele completa no versículo abaixo: encher do Espírito é você ser ousado. Ousado, meu querido. Os irmãos sabem que quando eu bebia, queridos, eu era uma pessoa insuportável. Só que eu não sabia disso. Um dia eu estava bêbado. Não. Um dia eu não podia beber, estava com meus amigos. E tinha um camarada que ele era insuportável. Aí tinha um outro também que não estava bebendo aquele dia. Eu cheguei nele e falei: escuta, esse cara é insuportável, bêbado. Aí ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você é igualzinho. Eu falei: sério? Ele falou: sério. Aí eu falei: eu não vou mais beber. Parei de beber, graças a Deus. Mas irmãos, a bebida eu fazia tanta coisa que eu nunca conseguiria fazer. Nunca conseguiria fazer. Mas o que me intrigou nessa noite aqui é que o Senhor fala primeiro da gente fazer a vontade dEle, aí depois Ele dá esse exemplo: e não vos embriagueis com vinho. Aonde o quê? Onde há a devassidão, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E a referência que nós temos do Espírito Santo é alegria, meus irmãos. Alegria. Deixa eu te falar uma coisa para você. Talvez o que esteja faltando para cada um de nós, sabe o que é? É alegria. O que é que o Davi fala? Quando Davi fala de pessoas que eu convidar ele para ir para a igreja. Qual que é a fala de Davi? Davi fala assim, ó: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Às vezes, irmão, a gente chega na casa do Senhor tão para baixo, mas tão para baixo, e que, meu querido, não se cumpre a palavra de Deus em nossas vidas. Você sabe o que eu queria nessa noite profetizar na tua vida em nome de Jesus? É que se você crer no nome de Jesus nessa noite, se você acreditar nessa noite no nome de Jesus, quando você tomar essa Santa Ceia, o Senhor vai te encher com o Espírito Santo. Mas vai te encher com alegria, meu querido, com alegria. Alegria, querido, alegria como se você ficasse bêbado, meu irmão. Você quando encontra com o bêbado assim, eu vou falar para os irmãos isso aqui. Puxa vida, às vezes eu encontro com pessoas, amigo meu, bêbado assim. Puxa vida, é uma coisa extraordinária. Eles babam na gente, abraçam a gente, quer lembrar das coisas. Hoje mesmo eu fui no bar buscar um refrigerante. A hora que eu entrei no bar, eu falei: puxa vida, o que eu vim fazer aqui? O bar tinha amigos meus, quando eu era solteiro ainda, já falaram: aquela coisa, tudo isso que eles estardalhaçam, tudo. Eu falei: puxa vida, acho que eu vim na hora errada. Mas o que eu estou meditando nessa noite, eu gostaria, vocês precisam me entender, senão eu estou morto nessa noite aqui. Você precisa me entender.
é que o Senhor fala assim: olha, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma confusão aqui, uma confusão por parte de quem não entende, querido, entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa, querido, e uma pessoa bêbada. Aí você olha nessa noite, querido, você talvez precise, sabe fazer o quê? Tomar uma dose do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Talvez que nessa noite aqui você precise, sabe fazer o quê? É tomar uma dose dupla do Espírito Santo na tua vida. Você vai se soltar tudo assim, mas sem devassidão, hein? Vai se soltar aí, começar a soltar as frangas, igual fala os outros aí, eu vou mandar queimar, hein? É você encher do Espírito Santo de Deus a sua vida. Sabe para quê? Para Ele te dar alegria. Alegria, irmão. Alegria. Alegria, alegria na presença de Deus. Nós vamos orar, querido, para consagrar essa mesa aqui. Quero pedir ajuda dos pastores aqui. Se você crê nessa noite, esse não é o vinho, é o sangue de Jesus Cristo, mas Ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai te encher do Espírito Santo, amém? Amém, meus queridos? Quem está pronto para receber nessa noite? Abra as tuas mãos para receber de Deus. Sabe qual é o segredo seu nessa noite para receber de Deus? É você desejar. Desejar. Deseje nessa noite. Deseje nessa noite ser cheio do Espírito Santo. Fecha os teus olhos, querido, e começa a falar com Deus. Eu quero o Senhor nessa noite. Eu quero a alegria da salvação. Eu quero a alegria da tua presença. Alegria que o apóstolo Paulo diz é a seguinte: falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor, na onde? No vosso coração. Oh, no nome de Jesus Cristo. Começa a pedir isso para Deus nessa noite. É noite de salvação, é noite de avivamento, é noite que o Espírito Santo vai, querido, te levar de volta. Se arrepende nessa noite, segundo a palavra de Deus. Se arrepende nessa noite. Se arrepende nessa noite. Se arrepende nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Se arrepende nessa noite, meu querido. Se arrependa nessa noite. O Senhor fala, querido. Se arrependa. Oh, se arrependa nessa noite. E volta de novo. E volta de novo. E volta de novo na presença dEle com o primeiro amor. Nessa noite o Senhor quer reconciliar você. Nessa noite o Senhor quer receber a tua vida. O Senhor quer receber nessa noite a tua vida. Ele quer receber nessa noite, querido, a sua entrega na mão dEle. Mas você precisa se entregar na mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso nessa noite, querido, que vai, querido, entrar a tua vida como um vinho novo, como uma unção renovadora, como uma unção transformadora, e vai levar você, querido, a viver, querido, o êxtase na presença do Senhor, não como uma pessoa que está cheia de vinho, mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro e consagro-se nessa mesa aqui preparada. É o teu sangue, o sangue da aliança, o sangue da vitória, o sangue que vai remir o pecado, o sangue que faz nova todas as coisas, o sangue que traz a memória, o sangue, meu Deus querido, que é impregnado nas nossas vidas, que simboliza aliança, Senhor, o preço, o teu Espírito derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu corpo, Pai, que o pão que alimenta
Que o pão, Pai, vivo que desceu do céu, seja nessa noite para nós como uma introdução, papai querido, na tua presença, com ousadia e com autoridade, em nome de Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você crê nisso nessa noite? Você acredita nisso? Então Deus vai te dar nessa noite. Deus vai te dar nessa noite. Deus vai te dar nessa noite. Vocês vão fazer 2 filhas. Vão vir aqui à frente pegar o cálice e o corpo do Senhor que já está consagrado. E vai esperar para nós tomarmos todos juntos. Só quero lembrar os irmãos que a Santa Ceia não é minha, é do Senhor nessa noite. E a Bíblia fala que aquele que pegar o pão e o cálice do Senhor, indignamente é culpado da sua morte. Essa Santa Ceia não é minha. Eu não tenho autoridade nessa noite para falar para você não coma, ou dizer para você coma. É você e Deus no teu coração. 2 filhas, pegue por favor, volta para o seu lugar. E daqui a pouco nós vamos consumar o ato, a Santa Ceia, a renovação. Pode fazer as filhas e virem pegar, por favor. A renovação, querido, diante de Deus. A renovação diante do nosso Deus. A renovação, querido, diante do nosso Senhor. E decidi caminhar. Fiz de tudo pra ouvir tua voz, dizendo te amo. Enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração. Com coisas banais eu me tornei carnal. E quando tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, eu me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Fiz de tudo pra ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, enchi o seu lugar no meu coração. Com coisas banais eu me tornei carnal. E como tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, eu me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Eu quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, eu quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender esse amor que na
quero entender esse amor que na cruz ensinou. Preciso de ti, eu quero sentar tua mesa, te chamar de pai. Aleluia. Como foi ministrado nessa noite, queridos? Essa Santa Ceia ela é diferente. Em que aspecto, querido? A Santa Ceia nessa noite, ela pode transformar nossas vidas, trazer para nós uma renovação. Eu acredito nisso, querido. Eu posso nessa noite confessar para os irmãos, sem medo de errar, que eu preciso disso também. Queria que você fechasse os olhos um instantinho antes de comer. Não coma ainda. Feche os teus olhos. Eu queria que você fizesse um pedido para Deus agora em cima do que foi ministrado. Você tem propriedade para fazer uma oração agora e falar para o Senhor o que você deseja que Ele faça. Se você quer uma renovação, se você quer nesta noite ser uma pessoa prudente, aplicativa. Se você quer nessa noite, querido, ser uma pessoa que reme o tempo. Se você quer ser nesta noite uma pessoa que faz a obra de Deus. Se você quer nesta noite, querido, realmente se embriagar. Eu queria que você fizesse uma oração. Porque eu preciso disso. Eu preciso disso nessa noite. Eu preciso, meu querido. Você também deve dizer o mesmo. Começa a falar para o Senhor, está na sua mão o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Deseja nessa noite ser transformado, meu querido. Deseja nessa noite ser transformado. Deseja nessa noite receber a renovação do Senhor na tua vida. Deseja nessa noite, querido, é muito importante isso, que você deseje nessa noite o vinho novo, o vinho da alegria, em nome de Jesus. Comamos do corpo do Senhor, comamos o corpo do Senhor e tomamos o cálice da nova aliança. Ame hamalama sede hamalama jure me canta. Ori macharama koderi andalama canta, machuderi andalama.
Santo de Deus. Recebe nessa noite uma renovação do Senhor na tua vida. Recebe nessa noite uma unção de ousadia. Recebe nessa noite o vinho novo de Deus, o vinho novo do Senhor, o vinho novo do céu. Senhor, renova, Senhor. Levanta, levanta, levanta o que está caído, em nome de Jesus Cristo. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor, renova. Renova nessa noite, renova nessa noite, renova nessa noite, Senhor. Renova nessa noite, Pai. Renova nessa noite. Desemboca o vaso, Jesus. Desemboca o vaso nessa noite, Senhor. E desça do teu Espírito. Vem, Senhor. Assopra, assopra sobre a nossa vida. Espírito Santo, vem, vem, vem nessa noite dos quatro cantos. Vem nessa noite dos quatro cantos. Em nome de Jesus Cristo. Recebe nessa noite, igreja. Recebe uma renovação. O Senhor te renova. Creia, creia, creia nessa noite. Creia, creia. Creia nessa noite. Creia. 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 Creia nessa noite. Que Ele faz nova todas as coisas. Nova, nova todas as coisas. Oh, Senhor da glória, Senhor da glória. Oh, Senhor da glória. Abra o Senhor. Oh, meu Pai. Mas maravilhoso, meu Senhor. O Senhor faz nova todas as coisas nessa noite. O Senhor nos chama. O Senhor nos tira nessa noite da nossa zona de conforto. E o Senhor nessa noite nos faz um convite. O Senhor nos faz um convite nessa noite. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem fome, venha a mim e coma. O Senhor faz nos convite nessa noite, meu querido. Se você sentir de Deus, eu queria que você viesse à frente nessa noite. Se você sentisse de Deus nessa noite, eu queria que você viesse à frente nessa noite. Eu não posso terminar esse culto sem antes te liberar uma unção. Se você quiser uma renovação, uma restituição, uma restauração, venha à frente nessa noite, meu querido. Pode vir, se achegue, sem medo, venha à frente nessa noite. Venha à frente nessa noite, meu querido. Venha à frente nessa noite, querido. Vem na frente nessa noite. Pode chegar mais, pode vir mais, meu querido.
Pode vir mais à frente. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo assim nessa noite: eu vou te encher. Eu vou te encher. Eu vou te encher. Eu vou te encher tanto, meu amado. Eu vou te encher tanto. Mas eu vou te encher tanto do meu espírito. Eu vou te encher.